bem. Certo. E lembrar que esse tipo de processo, durante a sua execução, ele ocorre em sigilo. Só é divulgado quando termina todo o processo, que vai ser divulgado, então, quem sabe, uma possível andamento no processo, se Roma aprovar, né? Agora, Padre Guido, a gente também ouve falar de alguns, vamos chamar assim, santos populares, né? Pessoas que não foram canonizadas pela Igreja Católica, mas que, de certa forma, a gente ouve um culto, as pessoas vão até o cemitério, muitas vezes, rezar por aquela pessoa. Isso acontece em muitas cidades. Como que a Igreja orienta em relação a esses casos? Ok. Aonde se reza, a igreja nunca irá colocar um impedimento. Nós notamos que são tantas as pessoas que morreram, como se diz, no conceito de santidade, já consideradas santas pelo povo em geral. Ed é muito verdade, como você estava dizendo agora, no cemitério sempre tem aquelas velas, aquelas flores, o fluxo de tantas pessoas que vão lá pedindo uma graça, etc. A igreja usa muita prudência, certo? Mas, repito, não vai impedir que haja esta manifestação de culto para estas pessoas, que o povo acredita estar no céu. Inclusive, acontecem tantas graças. Algumas destas pessoas poderão ser até processadas para chegar a um reconhecimento oficial. Mas olha que, diante da multidão das almas, seria interessante ler o livro do Apocalipse, no capítulo 7 e no versículo 9, onde o autor falando dos santos, e depois viu uma multidão tão grande que ninguém podia contar. E a igreja acredita na salvação de milhões e milhões de pessoas. Por isso, deixa o culto livre para manifestar a nossa devoção, procurando não só a intercessão deles, mas também imitar as virtudes que caracterizaram a vida deles. Até porque, se essas pessoas que não foram canonizadas, se de repente não ficassem populares, não teria nem como pedir a oração para que o milagre, de repente, fosse até aprovado, né? Exato. Então é até saudável esse tipo de coisa em alguns casos, né? Sim, e a igreja, quando se trata de difundir o conhecimento da santidade, usa também os meios, né? Não custa nada conhecer o que esta pessoa fez, escrever, usar uma relíquia também. Uma relíquia, não necessariamente um pedacinho do corpo, mas às vezes uma roupa que esta pessoa usou, fazer uma novena, receber tantas graças. E olha, do Papa João Paulo II, que foi canonizado domingo retrasado, eu já disse na semana passada, né? Chegaram para ser analisados como milagres 218 casos. 218 casos. Olha só. Agora, foi bom o senhor tocar esse assunto de relíquia, Padre Guido, porque a gente já ia falar na sequência sobre esse assunto. É um costume muito antigo, né? Desde os primeiros séculos, a cultuar a relíquia dos mártires e tudo mais. Quando a gente aplica, por exemplo, uma oração diante da relíquia, com a relíquia, pedindo a intercessão à relíquia, a gente está entrando naquilo que a gente falou no bloco passado, que é o culto dúlia, que é aquele culto de veneração. Tá certo, Padre Guido? É isso? Exato. Agora, uma pessoa faz uma pergunta para a gente, Carícia de Sá. Ela diz assim, olha, ela diz com todo respeito, a gente entende, ela pergunta, com todo respeito, eu quero saber, esse culto às relíquias não é um exagero? Não pode aí acontecer uma idolatria? Por que então que se cultua as relíquias? Não, o nome dessa... Carícia. Carícia, não é bem assim. Cada um de nós tem um culto espontâneo para com as pessoas queridas. Quem de nós não carrega na sua carteira uma fotografia da esposa, dos filhos, da namorada ou da mãe? Todos nós temos este culto, não é nada de superstição. Agora, possuir uma lembrança de uma pessoa querida também é um orgulho. Imaginamos que quando esta lembrança foi algo que pertenceu a uma pessoa que a igreja coloca na nossa frente como modelo de santidade. Não sei se eu vou conseguir trazer nosso próximo programa, a fotografia que eu tenho com as duas mãos do Papa João Paulo II nas minhas duas mãos. Para mim é uma relíquia. Claro, não tenha dúvida. Eu nunca teria imaginado na minha vida de segurar por 2, 3 segundos
o fotógrafo gravou aquela imagem, as nossas duas mãos juntas. A mão de um santo, de um homem santo. Exato, eu toquei as duas mãos de um santo ao mesmo tempo, né? Aliás, tem um outro costume antigo na igreja também, de colocar relíquias nos altares das igrejas, né, Padre Guido? Não somente. Quando se inaugura qualquer igreja, o altar-mor, isto é, o altar principal, dentro do altar se coloca nas relíquias dos mártires. Não necessariamente essa relíquia precisa ser do padroeiro daquela paróquia. Não, absolutamente. O Vaticano doa estas relíquias para serem colocadas dentro dos altares. Certo. Na hora da consagração, o altar é ungido com o santo óleo do crisma, né? E pedindo a proteção dos mártires. Só Deus sabe o número dos mártires que nós tivemos na igreja que preferiram doar a sua vida de uma maneira muito violenta, doaram todo o seu sangue para a difusão do cristianismo. E as relíquias dos mártires estão dentro de todos os altares principais de todas as igrejas do mundo. Na recente missa, então, de canonização dos dois papas, João Paulo II e João XXIII, foi apresentado, como é costume nessas missas, relíquia dos santos que estão sendo ali canonizados. Inclusive, a gente tem uma imagem disso para mostrar. Vamos botar aí, produção? Está lá, ó. Então, tinha ali uma relíquia de São João Paulo II e também de São João XXIII. Eu me lembro que de João Paulo II é um pouquinho de sangue, né? Porque durante a vida foi tirado diversas vezes sangue no tratamento de saúde e depois guardaram, né? Exato. Quando ele visitou um hospital, e no finalzinho uma freira falou: Santo Padre, aproveitamos para fazer um exame do seu sangue. Ele foi tirado este sangue, né, que depois virou uma preciosíssima relíquia, né? Porque tem relíquia, então, do tipo que é retirado de partes do corpo da pessoa, parte de osso, pele, sangue, como esse caso, e outros tipos de relíquia retirado de roupas, etc. E eu prometi que a gente vai mostrar uma relíquia ainda hoje aqui de um papa polonês recentemente canonizado. Quem será que é? No próximo bloco eu vou mostrar, tá? Você não sai daí. Agora, para a gente encerrar esse bloco, Padre Guido, rapidinho uma outra pergunta aqui do nosso amigo Júnior Formigoni, que nós comentamos aqui sobre o culto latria, né, que é o culto de adoração que é prestado somente a Deus. Ele ficou em dúvida. Esse tipo de culto é prestado somente a uma das pessoas da Santíssima Trindade ou aos três, Pai, Filho e Espírito Santo? A Trindade nunca há de separada, meu amigo. A Trindade vive sempre unida, portanto é o culto para Deus uno e trino ao mesmo tempo. Então, esse tipo de culto chamado latria, que é para Deus, é para o Pai, Filho e Espírito Santo. Perfeito, a Santíssima Trindade. Muito bem. A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta para o último bloco do nosso programa. Lembrando que na sequência a gente vai falar também um pouquinho sobre os corpos incorruptos. Aqueles santos, então, que mantiveram seus corpos incorruptos mesmo depois de séculos até de morte, tá certo? Não sai daí, a gente volta já já. Até já!